Boa noite a todos. Nesta noite do dia 30 de agosto, nós estamos recebendo o nosso amigo Daniel Salomão, da FEAB, que vai trabalhar conosco o tema As Três Tentações. Pessoal, uma boa noite. Que a gente essa noite, refletindo sobre a mensagem de Jesus, possa dar mais passos, uma paz, a alegria, a felicidade que todos nós buscamos e que é o que a mensagem de Jesus vem trazer para nós. Para a nossa conversa da noite, nós escolhemos uma passagem que ela é, numa leitura superficial, um pouco polêmica no cristianismo como um todo, mas nós, enquanto espíritas, vamos tentar estudá-la, entender um pouco mais e tirar dela o ensinamento. Tudo que Jesus viveu conosco, tudo que nos ensinou, com certeza é profundo, é importante para as nossas vidas. Nada é perdido. Como a gente sabe, a doutrina espírita, as suas bases, a gente pode encontrar nas obras da codificação de Allan Kardec, das 5 obras básicas. Mas há uma outra obra também, que é a que contém esse texto, que é a Bíblia. Mais especificamente, no dia de hoje, o Novo Testamento, que é uma obra também importante para nós espíritas. A gente às vezes esquece um pouco disso, mas o texto bíblico, inclusive o Antigo Testamento, mas principalmente o Novo Testamento, é um texto muito importante para nós. E essa passagem, eu tenho certeza, quando eu ler, todo mundo já vai ter ouvido. Tenho certeza. Mas talvez nunca tenham discutido ou analisado do ponto de vista espírita. Talvez, Talvez tenham. Que vai ser ótimo, E essa passagem está no capítulo 4 de Mateus, no iniciozinho dele, os primeiros 11 versículos, e está também no capítulo 4 de Lucas, os primeiros 13 versículos. A diferença de um para outro é muito pequena, tem uma inversão só na sequência do texto. E nós escolhemos, uma preferência pessoal mesmo, utilizar o Evangelho de Mateus. Tá bom? Então eu vou fazer uma leitura rápida. Peço a atenção de vocês, não vai ser cansativo, um pouquinho. E depois nós vamos conversar sobre ela. Tá bom? Então, diz assim lá o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, o ponto mais alto do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Essa é a nossa passagem. A maior parte de nós já ouviu, Com certeza, já escutou essa passagem. Agora, olha que interessante. Quando a gente faz uma leitura superficial, uma leitura rápida, que é o que nós fizemos aqui, algumas questões vêm na nossa cabeça, Por exemplo, nós imaginamos Jesus, nós espíritas, vamos até aprofundar um pouco isso daqui a pouquinho, como o espírito mais evoluído que passou pela Terra, que encarnou na Terra. Nós entendemos Jesus assim. Os outros cristãos, não espíritas, confundem Jesus muitas vezes com o próprio Deus. Não é a nossa opinião, mas é a opinião dos outros cristãos. Aí a gente se pergunta, como que um ser, que para nós espíritas é o ser mais evoluído, nós já conhecemos, Para os outros cristãos, muitas vezes é o próprio Deus.
para quase todos os outros cristãos. Como que um ser nessa posição poderia ser tentado por algum outro ser? Poderia cair, poderia falir diante de alguma tentação? Não seria uma coisa um pouco estranha? Para nós é um pouco estranho. Mas será que essa passagem, então, por ter esse conflito de uma leitura rápida, é uma passagem que talvez não tenha valor, que não tenha ensinamentos? Pelo contrário, tem muitos ensinamentos. Só que para a gente começar a extrair esses ensinamentos, a gente tem que fazer um caminho. A gente tem que responder algumas perguntas, que inclusive, vocês vão observar isso, vão nos ajudar a entender muitos outros textos bíblicos, que são confusos mesmo, às vezes, né? Às vezes alguns são confusos, né? Por questões de tradução, de palavras, até no português mesmo, palavras mais antigas, mais difíceis de se entender, né? Então, às vezes, a gente vai encontrar dificuldade. Mas nós temos que fazer um caminho, como nós comentamos, né? E se a gente responder a 3 perguntinhas, vai ficar mais fácil entender essa passagem. Qual que é a primeira perguntinha? Que eu até já dei uma resposta resumida aqui. Quem é Jesus para nós espíritas? Porque Jesus está na história. Ele está na história. Quem é Ele para nós? Como que nós espíritas entendemos a figura de Jesus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Tem um outro personagem aqui na história. Quem que é o outro personagem? O diabo. Né? Tem aqui. São duas pessoas, vamos dizer assim. Tem Jesus e tem o diabo. Mesma pergunta. Quem é o diabo para nós espíritas? Como nós entendemos a ideia do diabo? Da mesma forma que os outros cristãos, ou até não cristãos, entendem? Nós vamos ver que não. Nós entendemos diferente. Então, essa é a segunda questão. E a terceira questão, que tem muito a ver com as 2 primeiras, né? Como que nós espíritas encaramos o texto bíblico? Como que a gente lê o texto bíblico? A gente lê da mesma forma que os outros cristãos leem? Não, nós não lemos. Nós lemos de forma diferente. Respondendo a essas 3 perguntinhas, a gente consegue voltar para o texto, né? Mateus 4, e aí relê-lo com outros olhos, tentar entender um pouco mais. A gente vai conseguir, tenho certeza disso. Tá ok? Então vamos para a primeira pergunta. Quem é Jesus para nós espíritas? A figura de Jesus, vamos dizer assim, em corpo físico, né, que esteve entre nós aí mais ou menos 2000 anos, pelo que o texto bíblico nos indica, teve sempre uma postura serena, tranquila, elevada, amável. Teve uma mensagem que, segundo os Espíritos vão nos dizer, Allan Kardec vai nos dizer, é a moral mais elevada que nós já temos. Mas em momento algum se colocou numa posição de realeza, né, de riqueza, de destaque social, né, econômico. Em momento algum se preocupou com isso. Então trabalhou na simplicidade, nos campos, né, nas praias, né, do Lago de Genezaré, debaixo das árvores, ou mesmo nas regiões mais áridas, mais desérticas. Como também nas cidades. Jantou com aqueles que tinham mais posse, sim, mas tratou com o mesmo amor, talvez até com mais amor, aqueles que não tinham nada. Aqueles que eram tratados como pessoas inferiores, né? Excluídos da sociedade, considerados pessoas sem valor. Com esse, Jesus teve um carinho especial. Se falou para nós de amor, não apenas ficou nas palavras, né? Mas agiu, amou o tempo todo. O texto bíblico nos deixa claro isso. Se falou em perdão, né? E aí talvez seja a coisa mais complicada da gente, né, incorporar, vamos dizer assim, né? Se Jesus falou em perdão, ou uma coisa próxima, mas não equivalente, em amor aos inimigos, ele fez isso também o tempo todo, né? A gente tem um momento, o clímax da sua vida enquanto encarnado, né? Claro, o momento da cruz, né? Momento de sofrimento físico, não sabemos, né, até que ponto foi esse sofrimento, mas mesmo na situação em que estava, de traição, de ofensas, de agressões físicas, né, e morais, em momento algum odiou, em momento algum demonstrou raiva, ofendeu, xingou as pessoas da cruz, não. O tempo todo ali demonstrou serenidade, demonstrou paz. Tudo o que fez, né, teve autoridade no que falou, por quê? Porque cumpria, porque fazia tudo aquilo que pregou. Mas o que nós, enquanto humanidade, fizemos de Jesus? E aqui vai um parênteses, nós de forma alguma vamos fazer críticas às outras religiões, não é isso, tá? Mesmo porque nós entendemos que nós, em outras encarnações, fizemos parte delas e devemos muito a elas, né? Porque graças, por exemplo, à Igreja Católica, às igrejas protestantes, hoje nós temos o texto bíblico, né?
Foram elas que conservaram esse texto para nós, apesar de quaisquer possíveis problemas, né? Então nós não estamos aqui desvalorizando de forma alguma. Mas nós espíritos, né, mortais, após a desencarnação de Jesus, vamos dizer assim, começamos a colocar sobre ele uma casca, várias ideias, várias posturas, que ele em momento algum demonstrou. Nós, das nossas dificuldades mesmo. Fizemos isso com ele, fizemos isso até com sua mãe, né? Colocamos mantos, cetros, roupas, dedicamos templos caríssimos a eles. Quando na verdade, em momento algum, essa foi a proposta. E nós, na nossa dificuldade, muitas vezes nos esquecemos da real proposta de Jesus. O tempo passou, nós enquanto cristãos cometemos vários erros, também muitos acertos, como cometemos até hoje, enquanto espíritas ou não, claro, faz parte da nossa imperfeição. Criamos um Jesus um pouco diferente do Jesus real, do Jesus que esteve conosco aqui fisicamente. Até que chegamos a um certo momento em que a humanidade começou a questionar tudo, né? Começou a valorizar, raciocinar melhor com as coisas, nós mesmos, né? O período que nós chamamos, o conjunto de ideias, nós chamamos de iluminismo, né? Isso tem 400, 300 anos atrás que se iniciou, né? Ou até mais um pouco. Nós começamos a questionar as coisas. A gente começou a se perguntar, será que a proposta de Jesus é essa mesma? Será que esse Jesus que nós acreditamos, de que nós falamos, é esse mesmo? Será que está correto o que nós estamos fazendo? Alguns até mais ousados chegaram a se questionar, será que existiu mesmo esse tal de Jesus? Olha só. Aí a gente se pergunta, será que isso não é um problema, né? Esse tipo de questionamento? Não foi nenhum problema. Esses questionamentos que surgiram foram extremamente positivos. No século de Kardec mesmo, que é o século XIX, né? 1800 alguma coisa, Kardec teve contato com essas ideias. Tem um livro muito importante também de Kardec, tem textos de Kardec, apesar de não ter sido organizado por ele, que é o livro Obras Póstumas, né, posterior às obras da codificação. E tem um trecho nesse livro muito importante, uma das partes dele, são várias partes, em que está organizado um diário de Kardec, né? Quem já estudou essa obra vai se lembrar do que eu estou falando com certeza. É um mini diário que Kardec organizou toda a sequência do seu trabalho. É muito legal de se ler, muito até divertido de se ler. Que a gente observa como é que foi complicado, né? Como é que é nobre o trabalho de Allan Kardec. Foi nobre, né? O trabalho de Allan Kardec. E aí tem um momento lá que o Allan Kardec ele conta que leu um livro desses. O autor chamava, né, Ernest Renan, um francês. O livro chamava Vida de Jesus. E no livro Vida de Jesus, esse Ernest Renan, que era um ex-católico, vamos dizer assim, né, um ex-seminarista, que havia rompido, né, com as ideias da igreja, ele vem propor o seguinte, ele vem propor uma ideia de que Jesus sim existiu, foi um homem excepcional, trouxe ideias, trouxe uma moral elevada, mas que não tinha nada além disso. O que eu quero dizer com isso, né? Para esse autor, não para nós espíritos, né? Para esse autor, não haveria essa questão dos fatos extraordinários, né, vivenciados por Jesus, toda a questão da imortalidade da alma, tudo isso não teria valor para ele. Kardec leu esse livro foi lançado em 1863, pertinho da época de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, um pouco antes. Aí Allan Kardec perguntou aos espíritos, amigos espirituais, esse livro aí vai ser um problema? Vai ser um problema para nós, né? Vai ser um problema para os cristãos, para o clero, né? Aí os espíritos vão dizer, sim, vai ser um problema, vai abalar os pilares do cristianismo. Mas apesar de esse autor não ter o pensamento espírita, ele tem uma função importante. Ele é um daqueles espíritos demolidores, daqueles que vêm para realmente questionar, demolir uma estrutura que talvez não tinha mais razão de ser naquele momento. E ao fazer isso, vai aplanar o caminho para que outras ideias venham, como veio a ideia espírita. Como próprias outras ideias religiosas fora do espiritismo também surgiram, mesmo dentro da igreja católica, das igrejas protestantes. A partir desses questionamentos, abriu a cabeça. E por que eu estou falando dessa história, gente? Porque isso mostra, isso já ajuda a responder a terceira pergunta. A importância que a pesquisa científica tem para o espiritismo. O espiritismo é ciência, é filosofia, é religião. Isso é pesquisa, uma pesquisa importante que muitos depois desse rapaz, desse Renan, fizeram, como o próprio Kardec fez. Como hoje o Haroldo Dutra faz, vários outros antes fizeram. Pesquisa bíblica, isso é importante para nós. E aí, se esse espírito, como outros, o Renan no caso,
veio aplanar o terreno para que outras ideias viessem, aí nós chegamos onde a gente queria, na ideia espírita. Qual a ideia espírita sobre Jesus? E aí tem uma questão do Livro dos Espíritos que é muito importante para nós, que é a questão 625. E é perguntado o seguinte aos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? É uma pergunta muito famosa. E a resposta também é uma das mais curtas, né? E nós sabemos com certeza, a resposta é Jesus. É este tipo mais perfeito. Vou repetir a pergunta, porque a pergunta que é importante para nós agora aqui, ó: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de, duas palavrinhas, guia e modelo? É Jesus. E essas duas palavrinhas vão indicar para a gente, vão ajudar a gente a responder a questão, né? De quem é Jesus para nós espíritas. Quando nós dizemos que Jesus é guia, nós estamos jogando a responsabilidade para ele, entre aspas, né? Quando reconhecemos Jesus como guia, entendemos Jesus como essa figura máxima, né, de exemplo para nós, como esse condutor, como o governador espiritual da Terra, né, que a gente vai ver depois de Kardec, alguns espíritos deixar isso claro para nós, como o próprio coordenador da mensagem espírita e até de todas as mensagens religiosas, né, espalhadas pelo mundo. Então isso é ser guia, é reconhecer em Jesus esse poder, essa ação sobre nós, essa ação sobre a Terra, que Ele continua exercendo, né? Graças a Deus, continua exercendo. Mas quando nós colocamos Jesus como modelo, que é a segunda palavrinha, aí estamos trazendo a responsabilidade para a gente agora. O que quer dizer que algo é um modelo? É um projeto, é uma maquete, né? É algo que é a base para que outra coisa seja feita. Olha, você tem que fazer igual está escrito aqui. O meu projeto é esse aqui, o meu modelo é esse aqui. Tá, eu vou construir. Você vai construir igual isso daqui. Não é assim que a gente faz? Né? A gente segue modelos. Se eu digo que Jesus é um modelo para mim, né? Que é um modelo para nós, a responsabilidade é minha de tentar imitá-lo, no bom sentido, né? Tentar fazer o que ele fez, fazer o que ele propôs. E aí vem uma ideia muito interessante, muito revolucionária até dentro do Espiritismo. Fazer o que Jesus nos recomendou não é fazer para agradá-lo. É claro que Jesus fica muito feliz quando cada um de nós dá um passo à frente, né? Dá um passo na sua direção. Mas Jesus está plenamente feliz, a gente fazendo ou não fazendo. O convite que Jesus nos faz não é para agradá-lo, não é para agradar a Deus, é para agradar a gente mesmo. O convite que Ele nos faz é o seguinte: olha, gente, façam o que eu fiz, que vocês vão se dar bem, que vocês vão ficar felizes, que vocês vão ficar, né, vão ter paz no coração de vocês, porque eu já tenho. Eu, Jesus, né? Eu não. Jesus, no caso. Ele já tem essa paz, ele já tem esse amor, ele já está feliz. O que ele vem é mostrar o caminho. A gente faz se quiser. Todo mundo vai fazer em algum momento, né? E a gente sabe disso. Nós estamos fatalmente destinados à felicidade. Mas é um convite que ele nos faz. Não sei, talvez a gente tenha respondido a primeira pergunta, né? Quem é Jesus para o Espiritismo? Uma coisa que é importante, eu não sei se tem alguém aqui vindo pela primeira vez, é que para nós espíritas, Jesus não é Deus. Isso é um detalhe interessante, isso é importante para nós. Jesus é um espírito como nós, só que já traçou, já fez o seu processo evolutivo em outras épocas, em outros planetas, em outros locais. Tá? Jesus para nós não é Deus, isso tem que ficar muito claro. Tá? Deus é o Criador, criou tudo, inclusive Jesus, inclusive todos nós aqui, né? Até foi falado na prece, Jesus é o nosso irmão maior, nosso exemplo maior, tá? Então isso tem que ficar bem claro para nós. Agora vamos para a segunda questão: quem é o diabo para a doutrina espírita? Né? Eu não sei se aconteceu com você, aconteceu com alguém? Vocês podem até responder. Aconteceu com alguém quando eu falei as palavras diabo, satanás? Alguém ficou meio incomodado assim? Alguém sentiu alguma coisa? Não? Ninguém se incomodou? Porque eu vou confessar para vocês, toda vez que eu faço esse estudo, eu leio esse texto, me incomoda. Sabe por quê, gente? Porque a gente reencarnou tanto tempo, tantas vezes, ou até mesmo nessa vida, né? Nós somos apresentados tantas vezes a essa figura terrível, né? Que é a figura do diabo, de Satanás. Acreditamos tanto nela, que naturalmente nós tivemos muito medo dela. E é para ter mesmo, né? E eu não estou debochando não, mas eu entendo que se a gente acredita que há um ser que nós chamamos de diabo, o nome que seja, ao qual é atribuído tanto poder quanto nós vemos por aí, é para ter medo mesmo. Eu teria muito medo, eu nem ia dormir, com medo de errar. Porque imagina a gente entender que há um ser que rivaliza com o próprio Deus na disputa pelas almas.
É terrível. É terrível. E aí de cara já vou deixar, né, para todos nós aqui. Para a doutrina espírita não é assim que se entende a ideia do diabo. Não há um diabo, um ser, um líder. Mesmo porque, gente, como que Deus, na sua perfeição, no seu amor infinito, criaria outro ser destinado eternamente ao mal? Sabe por quê, gente? Porque ser destinado ao mal é sinônimo de ser destinado à infelicidade. E Deus, na sua perfeição, jamais criaria um ser para ser eternamente infeliz, porque não seria bom. Ou até contrariando outras opiniões, né? A ideia de que o Satanás seria um ser perfeito que se equivocou e caiu. Há uma contradição, porque um ser perfeito não pode ser orgulhoso. É igual a ideia das tentações aqui no texto que nós lemos, né? Um ser perfeito, um ser mais perfeito que nós conhecemos como Jesus, não poderia cair, não poderia falir. Como nenhum anjo poderia ser orgulhoso a ponto de renegar a Deus, desistir da sua tarefa ao lado de Deus. Então, para nós espíritas, isso é paradoxal. Lembrando mais uma vez, não estamos debochando ou menosprezando as ideias religiosas. Nós estamos fazendo justamente o que Kardec faz. Tem uma obra, que quem quiser entender melhor isso, como que o doutrina espírita entende a figura do demônio, que se chama O Céu e o Inferno. Então, na primeira parte, vão ser discutidas a questão do céu, o que é o inferno, o que são os demônios, o que são os anjos, na ideia espírita. Então, quem quiser entender um pouco mais, vai pegar a obra do Céu e o Inferno, obra de Kardec também, a quarta obra, e vai ler esse trechinho lá. Esses capítulos, muito importante, não é tão grande não. É tranquilo, tá? Mas nós estamos fazendo o que Kardec faz lá, que é a partir de ideias que não são apresentadas, apresentar ideias diferentes, que são as ideias espíritas. Tá? Entendendo que as outras ideias têm o seu valor. Tiveram e têm o seu valor. Então, para nós não há essa figura do diabo. Mas tem uma coisa interessante. Nós, enquanto espíritos imortais, encarnados ou desencarnados, podemos exercer essa função temporariamente. E nós fazemos isso. Já fizemos e fazemos. Nós podemos ser diabos, às vezes, dos outros, não podemos? Tanto encarnados quanto desencarnados. Nós podemos escolher esse comportamento. Ficamos infelizes dele, mas podemos. Tem um livro do André Luiz, pelo Chico Xavier, chama Libertação. E no primeiro capítulo é muito discutida essa questão do mal, como entender o mal e tal, né? E aí um dos orientadores fala para o André Luiz o seguinte: André Luiz, os demônios somos nós mesmos. Olha que coisa interessante. Mas não para sempre. Essa que é a grande questão. Nós podemos até temporariamente escolher fazer o mal. Escolher ser adversário, porque o significado dessa palavra, diabo, ou até as palavras do hebraico, aramaico, né, o Satanás e o Satã, um dos significados é adversário, é opositor, aquele que é contra. Olha que interessante. O significado da palavra é esse. Tanto do diabo, que é do grego, quanto do Satanás e Satã, né, que é do aramaico e do hebraico, línguas mais antigas ainda. Adversário, é aquele que é contra. Nós podemos ser diabos. Até o momento em que vamos perceber que este não é o melhor caminho, aí vamos tomar outro caminho, caminho de anjos. Olha que coisa interessante. Então, para nós espíritas, mais uma vez, não há figura do diabo como as outras religiões entendem, mas há a ideia do diabo quando nós queremos fazê-la e sofremos com isso. Então falamos dos dois personagens aqui, né? Falamos de Jesus, falamos do diabo. Talvez alguns já estejam entendendo onde a gente vai chegar. Que, na verdade, essas duas figuras na história são simbólicas. Mas vamos para a terceira pergunta. Vamos para a terceira perguntinha. Como que nós, então, entendemos o texto bíblico? Nós vamos observar, mais uma vez sem menosprezar, que entre os protestantes, nós chamamos evangélicos, há uma leitura bíblica literal. Por exemplo, se eles leem, vamos pegar um exemplo aqui, da Arca de Noé, lá no Antigo Testamento do Gênesis. A leitura que eles fazem é uma leitura que é o seguinte: olha, está escrito que foi feita uma arca que botou um monte de bicho dentro, então foi exatamente o que aconteceu. Eles entendem dessa forma. Tá? Ou o paraíso, Adão e Eva, realmente, teve Adão, teve a Eva, pecou, comeu maçã, aquela coisa toda, eles entendem dessa forma. Literalmente. Tá? Quando a gente vai ver os católicos, em geral eles pensam assim também, mas já há algumas ideias até um pouco antigas e que permitem uma leitura simbólica. Então a pessoa vai ler lá, Adão e Eva, estou dando exemplos aqui. Ele vai entender, realmente teve um Adão, teve uma Eva e tal, teve a maçã, mas há em cima disso um simbolismo importante. Tem
um significado além disso. Tá? Então o católico hoje, ele faz essa leitura. Nós espíritas vamos além. Nós vamos mostrar isso aqui. Nós não estamos preocupados com a leitura literal. O que eu quero dizer? Nós não estamos preocupados se realmente Noé fez uma arca, né, gigantesca, botou animais lá dentro. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados simplesmente com a essência dessa história. O que essa história nos ensina? O que a história de Adão e Eva nos ensina? Nos ensina muitas coisas. E o que essa história que nós lemos aqui, né, que envolve Jesus e o diabo, nos ensina? Nós estamos preocupados com isso. Olha só, vamos ver o que Kardec vai dizer para nós. Mas até antes de Kardec, ó, tem uma frase que é muito citada. O próprio Paulo de Tarso vai nos esclarecer lá na Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Logo no início desse capítulo, né, ele vai falar de nós enquanto exemplos ou trabalhadores, divulgadores da mensagem cristã. E aí ele vai dizer assim, né, diante do texto, né, da palavra, ele vai dizer o seguinte: olha, a letra mata e o Espírito vivifica. Não sei se vocês já ouviram essa frase, que deixa claro para nós, desde a época de Paulo de Tarso, né, que é um pouquinho depois de Jesus, que a nossa preocupação maior diante do texto bíblico não é com as letras, com as palavras, mas é com a mensagem que está atrás delas. Olha que coisa interessante. Vamos para Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação. Tem um capítulo aqui, que é o 23, que se chama Estranha Moral. O que tem esse título? Porque justamente Allan Kardec vai discutir aqui passagens que envolvem Jesus que são aparentemente estranhas, que faz a gente pensar, pô, será que Jesus fez isso mesmo? Por exemplo, vou ler para vocês um texto que Kardec escolhe lá do Evangelho de Lucas, ó. Vou ler só um trechinho. Olha o que Jesus diz para nós. Vamos ver se vocês vão achar isso estranho. Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, etc, etc, não poderá ser meu discípulo. Será que a gente pode imaginar Jesus falando isso? Odeie seu pai e sua mãe, aí você vai ser meu discípulo. Não é estranho? É estranho mesmo. Esse exemplo especificamente, Allan Kardec vai discutir, não é o nosso foco aqui, que o problema está na palavra odiar, é um problema de tradução. Mas olha o que Kardec vai falar para nós, de uma forma geral, em relação a esses textos estranhos, entre aspas. Olha o que ele vai dizer para nós, eu vou ler aqui. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, contrastam de maneira tão estranha com a sua linguagem, olha só, são tão diferentes da sua linguagem, que instintivamente repelimos o sentido literal. Ou seja, a gente automaticamente... Não, isso Jesus não falou isso. Olha só. Sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano, sem atrapalhar a doutrina de Jesus. Escritas depois de sua morte, visto que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, é de se supor que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo ao passar de uma língua para outra pode ter sofrido alguma alteração. Olha que coisa interessante. Para nós espíritas, então, não há nenhuma preocupação com a fidelidade do texto. Pode ter erro no texto. Olha que coisa interessante. Erro de tradução, erro de redação, escreveu errado, entendeu errado. O cara que escreveu, o discípulo, entendeu errado, compreendeu errado. Olha que coisa interessante. Olha que liberdade que a doutrina espírita nos dá. E tem um outro trecho, que eu nem vou ler aqui para a gente ganhar tempo, no capítulo 14, que é o honrar pai e mãe. Allan Kardec lá discute um outro trecho, que vocês vão se lembrar também, que é aquele em que Jesus está pregando para uma multidão, e de repente alguém fala para ele assim, mestre, sua mãe e seus irmãos estão ali fora te chamando, vocês lembram? Aí Jesus fala assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Uma leitura superficial dá a entender o quê? Nossa, Jesus está desfazendo a sua família. A gente consegue imaginar isso? Jesus desprezando sua mãe, desprezando seus irmãos? Não, porque ele não fez isso. Olha o que Kardec comenta lá. Kardec repete esse texto que nós lemos aqui e ainda coloca assim, ou talvez Jesus nem tenha dito isso. Olha que coisa interessante. Não sei se eu estou bagunçando a cabeça de vocês, mas olha, sim? Mas olha que coisa interessante, gente. Kardec está deixando claro para nós que o nosso compromisso não é com o texto, o nosso compromisso é com a mensagem, é com a essência.
Olha só, vou dar um outro exemplo para vocês que estão aqui no Evangelho também. No capítulo 19 aqui, que é a fé remove montanhas, Allan Kardec escolheu uma passagem também muito famosa de Jesus, que vocês também conhecem, que é aquela que é o seguinte: Jesus estava com fome, com os discípulos, né? Ele viu uma figueira. E o que ele fez? Foi lá procurar figos. Quando Jesus chegou na figueira, ele viu que não tinha figo. Aí, segundo o texto bíblico, ele amaldiçoou a figueira. Ó, que nunca mais nasça figo de ti. E vai embora. Aí, um outro dia, ele está passando no mesmo lugar com Pedro. Aí Pedro fala assim: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste morreu. Aí Jesus, em cima disso, faz um ensinamento sobre a questão da fé, né? Porque se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover uma montanha, né? Relacionando com o caso ali. Até em outro momento... Não, calma. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: a gente imagina Jesus com seu amor, com a sua misericórdia, amaldiçoando uma planta, um ser vivo qualquer que fosse, uma planta que morra, né? A gente consegue imaginar Jesus fazendo isso? Claro que não, porque não fez. Aí sabe que coisa interessante? Sabe qual é o título que Allan Kardec dá para esse trecho no Evangelho segundo o Espiritismo? Dessa história da figueira? Parábola da figueira estéril. Opa, olha só. Kardec não fala nada, ele só põe o título. Ele não fala nada. A gente que tem que ser atento. Parábola da figueira estéril. Ele entende como parábola. Apesar de no texto estar falando que Jesus fez aquilo, como igual o nosso texto aqui, hein, das tentações. Eu estou dando pista. Eu já estou falando o que é mesmo, né? Aquilo é uma parábola. Tanto que em outro momento, essa história da figueira aparece, em que Jesus conta como se fosse uma parábola e faz a relação com a questão daquele que não dá frutos. Vocês vão se lembrar disso, né? Da árvore que não dá frutos. Ele usa para outra coisa, e lá é parábola. Olha que interessante. Então pode ter havido uma confusão de quem escreveu. Vocês podem se perguntar assim: Daniel, por que então que está escrito assim? Não sabemos. Não sabemos. Se for um telefone sem fio, alguém entendeu errado, alguém contou a história errada, não sabe, mas não estamos preocupados com isso, não. Olha que coisa legal. Isso para nós não é importante. O importante é a mensagem, é o ensinamento que está por trás disso. E agora, talvez, a gente já tenha agora maturidade para voltar para o nosso texto aqui. E aí tem uma coisa interessante, até antes. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse trecho que nós lemos no início não está comentado, ele não está lá. Mas Kardec se dedicou a ele em outra obra, que é essa daqui, a Gênese. Que ano que vem, inclusive, vai comemorar 150 anos. Já prepara o centro aí para a comemoração, né? Ano que vem, 150 anos de publicação, né? 1868 a 2018. E aí no capítulo 15, que é um capítulo fantástico, que ele tem o título Milagres do Evangelho, que é onde Allan Kardec vai tentar explicar como que aconteceram certas coisas, né? Tipo, Jesus andou sobre as águas, Jesus acalmou a tempestade. Como nós espíritos podemos entender isso? E ele vai falar também do nosso trecho aqui da tentação. E eu vou ler mais uma vez para vocês um trechinho aqui. Tentação de Jesus. É o item 52. Olha o que Kardec vai dizer para nós. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e tentado por ele, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública, né, a crença das pessoas, né, transformou em fatos materiais. Olha que coisa interessante. É uma parábola. E aí mais uma vez, mas por que está escrito que não é? Por que está escrito que é uma história que aconteceu? Não sabemos. Nós não sabemos. Algum equívoco, alguma coisa, né? Por que ficou assim? Não tem uma menor ideia. E aí olha que coisa interessante, Allan Kardec insere logo depois aqui uma psicografia assinada pelo Espírito João Evangelista. Olha só o nível. E olha o que ele diz para nós. Vou ler também um trechinho dessa mensagem de João. Jesus não foi arrebatado. Jesus não foi levado para lugar nenhum. Ele apenas quis fazer... Agora olha o coração da nossa conversa está agora, hein? Presta atenção nisso aqui. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve manter-se sempre vigilante contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. E aí depois vocês leem o resto aqui, que vai falar mais. Essa parábola, agora vamos chamar de parábola. E vamos entender que não é Jesus que está ali. Somos nós, espíritos.
Não é o diabo que está ali. É uma figura simbólica. O que são as parábolas, né? Se a gente entende que esse trecho é uma parábola, a gente tem que entender, né? O que é uma parábola? As parábolas são histórias que Jesus contou pra gente a partir do dia a dia das pessoas, né? Era aquele que plantava, aquele que cuidava das ovelhas, aquele que colhia uvas, né? Aquele que ia no templo, igual nós estamos vendo aqui nessa história aqui, né? E a partir dessas histórias do dia a dia, ele ia explicando as coisas, ele ia colocando a sua lição, as leis de Deus nelas. Então quando ele vai falar pra gente do pastor, né, que vê que uma ovelha fugiu, né? Ele não está falando para nós de pastores e de ovelhas, mas ele está mostrando que aquele pastor, estou dando um exemplo aqui, né, da parábola da ovelha perdida, que vai atrás da ovelha que sumiu, significa Deus preocupado com todos nós que estamos no caminho equivocado. Mesmo tendo outras 99 ovelhas, o pastor deixa aquelas lá, porque ele poderia pensar assim, né? Ah, essa aí fugiu, o problema é dela. Mas Jesus vai mostrar que Deus não é assim. Ele deixa aquelas ovelhas lá, que estão bem, e vai atrás da ovelha perdida para que ela volte. Entendeu o exemplo? Então é uma história em que Jesus, em cima dessa história, coloca ensinamentos profundos para a gente. Agora, olha só, vamos continuar a nossa conversa aqui. Mas olha só que coisa interessante. Essa história, então, que nós vamos chamar de parábola, agora nós vamos entender que é uma parábola, na verdade é uma lição para todos nós. De que nós estamos sujeitos a cair? Estamos. Era isso que eu estava falando, né? Estamos sujeitos a cair? Estamos. Então é o entendimento de que a humanidade ainda é falível. E isso é uma postura muito caridosa de Jesus para nós. Porque às vezes nós caímos numa confusão de que a gente não pode errar. De que a gente cai naquele sentimento de culpa, né? Ah, não, virei espírita, agora eu sou perfeito. Não. Sabe por que não? Porque isso é impossível. Olha que legal. Olha o convite caridoso que Jesus nos faz. Olha, não é ser conivente. Ah, então erra, não tem problema não. Não é isso não. Lute contra os seus erros. E essa história é sobre isso. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas entenda a sua condição de espírito falível. Nós ainda estamos sujeitos a cair na tentação. Olha que coisa interessante. E a gente tem que entender isso para começar a enfrentar isso. Porque se eu paro do princípio de que eu aceitei, igual algumas religiões dizem, eu aceitei Jesus, né? Enquanto esse aceitar não for de coração mesmo, e isso às vezes não acontece numa vida só, né? Na maior parte das vezes não acontece mesmo numa vida só, a gente realmente não pode se considerar como se realmente seguindo Jesus. É um esforço, é uma tarefa. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso texto aqui. O que eu vou fazer agora? Nós vamos reler, né, fazendo pausas, 3 pausas, que são as 3 tentações, por isso é até o título da nossa conversa da noite. E nós vamos tentar agora, com essa ideia que nós estamos mais aberta, né, mais madura, entender, aprender com isso aqui. Que senão não tem sentido nada que nós fizemos, né? Então olha só, vou ler de novo aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Está com fome, né? Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ponto final aqui. Vamos parar aqui. Olha só. Eu vou continuar usando Jesus, mas nós já entendemos, tá? Mas eu não vou mudar o texto da parábola, não. Só uma coisa interessante. Jesus, então, foi para o deserto ser tentado pelo diabo. A ideia de deserto, essa palavra deserto, ela aparece muito na Bíblia. Mesmo porque a terra onde eles viviam era muito desértica. Tinha muitas regiões desérticas mesmo. A gente vai se lembrar, por exemplo, lá no Êxodo, no Antigo Testamento, da famosa fuga dos hebreus do Egito, né? Em que eles saem da escravidão do Egito e vão em busca da terra prometida. E onde eles fazem esse trajeto? No deserto. Agora olha o simbolismo legal que está nisso daí. Sair da escravidão e ir para a terra prometida não é um símbolo para a nossa evolução espiritual? E que nós somos convidados a fazer um caminho da escravidão da matéria, dos vícios, das tentações,
rumo a uma terra prometida que é a felicidade. Vendo que não é ir de um lugar para o outro, não. É uma viagem interna. E essa viagem interna é feita onde? No deserto. O deserto nada mais significa, simbolicamente, nesse trecho inclusive das tentações aqui, de que o nosso íntimo. Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa no quê? Em solidão, né? Em olhar e não ver nada. Não é no sentido que a gente tem que viver isolado do outro, não. Pelo contrário. A gente só consegue ser feliz preocupando-se com a felicidade do outro, né? Mas a nossa evolução ao mesmo tempo é uma atitude íntima. Uma atitude sozinha, no nosso íntimo, no nosso deserto. E quando a gente está no deserto, igual acontece aqui com Jesus, né, na história, e a gente fica 40 dias sem comer, em jejum, o que a gente sente depois? Fome, né? É o que acontece aqui. No nosso processo evolutivo, nós não escolhemos muitas vezes o jejum dos nossos vícios, das nossas paixões, dos nossos equívocos. Não escolhemos isso, não nos esforçamos por isso. Então, se a gente tem um costume muito negativo que nos faz mal, nos torna infeliz, a gente fala o seguinte pra gente: não vou fazer mais isso. E eu entro num jejum daquilo. Agora, quando eu fico de jejum, eu sinto o quê? Vocês já falaram: fome. Mostrando para nós que a tentação faz parte ainda da nossa vida. Na nossa tarefa evolutiva, nós vamos encontrar coisas que vão nos chamar, nós vamos sentir muita fome de fazer as coisas que nós fazemos há muito tempo já, há muitas vidas. Está aí a dificuldade de se enfrentar a tentação. É natural que venha a fome. E aí essa tentação que é interna, vira para nós e fala o seguinte: olha, você está desesperado, né? Transforma essas pedras em pães. Vai buscar o que você quer, né? Faça isso, caia, erre. Não é isso que você quer, não é isso que você quer há tantas vidas, há tanto tempo. Não é isso que você busca. E olha que eu não estou falando aqui de vícios materiais, não. Estou falando também, né? Porque normalmente a gente sempre leva para a questão do álcool, né? Não. Estamos falando aqui, Jesus está falando aqui principalmente dos vícios morais, das dificuldades morais que todos nós aqui temos, que derivam todas do egoísmo, como os Espíritos vão explicar para nós. Olha que coisa interessante. E aí o tentador, a tentação, eu já dei uma pista aqui, né? Ela não está fora, né? Ela está dentro. Olha que coisa interessante. Eu ia falar isso depois, mas já falei, né? Ela está dentro, ela nos convida ao equívoco. E aí qual que é a resposta que Jesus fala para a gente dar? Nem só de pão vive o homem. Mas da palavra, né? Vou ler aqui que eu esqueci, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Chamando a atenção para nós que mais importante que as questões materiais, a que os nossos vícios nos levam, né? Porque se a gente fala em egoísmo, a preocupação conosco mesmos, estamos falando muitas vezes a nossa preocupação material, das outras que virão aqui. Com a honra, com a glória, com o orgulho, estamos falando disso. Mas Jesus diz para nós: olha, nem só de pão viverá o homem. Mais importante que essas preocupações estão os bens espirituais, está a mensagem, vamos dizer assim, né? A mensagem divina, as leis de Deus, as palavras que saem da boca de Deus. Isso, elas são um alimento muito mais importante para nós do que essas outras coisas que nos distraem enquanto nós estamos encarnados ou desencarnados. São mais importantes para nós. Esse é o sentido maior de todo esse texto, tá, gente? Nós vamos ver as outras duas aqui, mas já adianto para vocês. É um convite a que a gente olhe para a vida com os olhos do Espírito. Resumindo, é isso tudo. É isso aí. É um convite a que a gente olhe para os problemas, para as coisas boas, para as coisas que nos surgem, né? Não com os olhos do corpo, mas com os olhos do Espírito. De uma visão espiritual. Mas vamos para a segunda tentação aqui. Então o diabo o transportou à cidade santa. A cidade santa é Jerusalém, né? Que significa também simbolicamente para os judeus, como é que a gente pode dizer? O reino de Deus, né? Deus está em todo lugar. Mas se há um lugar em que ele está mais para o judeu é Jerusalém, é onde está o templo, né? Então falar em Jerusalém é se falar de referência de reino de Deus, falar de Deus. Então ele é levado à cidade santa, né? Ou seja, a presença de Deus, vamos dizer assim, né? E colocado no ponto mais alto do templo. E aí o diabo fala assim para ele: olha, se você é filho de Deus, e todos nós somos, né? Se joga daí, pula. Porque se você é filho de Deus, os anjos vão vir te salvar. Eles vão aparecer e vão te carregar no colo.
E aí o que Jesus diz para ele? Ó? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe que convite é esse? Que tentação é essa? É a tentação do comodismo, da preguiça, ou da confusão de fé, de oração com mágica. Muitas vezes nós caímos no equívoco de que orar, pedir, ou até nas religiões em geral, né, fazer certos rituais, promessas, oferendas, é necessário ou é suficiente para que as coisas aconteçam para nós. Como se lidar com Deus fosse uma relação de troca. Ó Deus, eu te dou isso, você me dá aquilo, tá? Se eu fizer isso, você me faz aquilo, tá? E isso está nos ensinando que isso não é a realidade. Essa tentação que nós caímos às vezes, né, até dentro das religiões, inclusive espírita, de achar que basta palavras ou pensamentos, né, que as coisas vão mudar, ela é equivocada. Olha só, vou dar um exemplo de uma historinha recente que tem tudo a ver com isso aqui. Talvez alguns conheçam. A história é a seguinte, em determinada cidade, teve uma enchente. E a água começou a subir devagarzinho. Não foi de uma hora para outra, não. E aí, quando começou a subir numa determinada casa, os parentes falaram assim, ô meu amigo, um senhor que morava na casa, vamos embora, está subindo a água, né? Os vizinhos, né, tudo. E ele falou assim, não, eu tenho fé em Deus. Deus vai me salvar. Aí tá, foram embora. A água continuou subindo, ele subiu no fogão, subiu na geladeira. Veio um barco. E o barco chamando os bombeiros, né? Vão lá, meu amigo, está subindo a água aí, você vai morrer e tal. E ele, não, eu tenho fé em Deus. Nada vai acontecer comigo. A água subiu mais, ele foi para o telhado. Veio um helicóptero. Jogou aquela escadinha de corda para ele. Vem cá, meu amigo, não sei o quê. Não vou não, porque eu tenho fé em Deus. Vocês que não têm. Eu tenho fé em Deus, Deus vai me salvar. O que aconteceu, gente? Morreu. Desencarnou. Né? Afogado. Aí essa história tem várias versões, né? As versões tradicionais falam que ele foi lá para o céu, né? E foi tirar satisfação com Deus. Nós vamos fazer uma adaptação espírita. Então ele foi para o plano espiritual e foi perguntar para algum espírito amigo, né? Chegou lá para o espírito e perguntou, meu amigo, eu tive fé até o final e vocês não me ajudaram. Porque não fizeram nada. Né? Aí o amigo fala para ele, não, nós mandamos o pessoal te avisar, você não foi. Nós mandamos o barco, você não foi. Nós mandamos até helicóptero, olha que chique, né? Eu nunca andei de helicóptero, não sei vocês. Nós mandamos até helicóptero para te salvar e você não subiu, aí não dá. Né? É a mesma conclusão aqui. A gente acha que ter fé é não fazer nada. Que orar é mágica. Ora a Deus, vai acontecer isso, né? Allan Kardec até se dedica a entender isso. Tem um capítulo aqui do Evangelho, que é o 27, que eu pedi e obtereis. Olha a frase de Jesus, né? E Allan Kardec, nesse capítulo sobre prece, né? Tem um item que se chama eficácia da prece. E Kardec vai discutir justamente isso. Como que funciona a prece? E aí ele vai informar para nós o seguinte, olha, a prece, algumas vezes, ela tem o poder, sim, de mudar os problemas da sua vida. Sim. Muitas vezes, pela prece, pela sua fé, você consegue superar algumas coisas. Como é que eu vou dizer assim? Entre aspas, como um passe de mágica. Porque às vezes, justamente aquele problema era para despertar a sua fé. Mas outras vezes, não. Outras vezes você pode ter fé, você pode orar. Que o melhor para você naquele momento é que as coisas não melhorem. Não é estranho isso? Ah, mas eu quero melhorar, eu quero resolver esse problema. Não, este problema você não vai resolver agora, porque é melhor para você neste momento continuar com ele. Essa é a verdadeira fé. Olha que coisa interessante. A verdadeira fé não é aquela que quer modificar as coisas a seu bel prazer, mas aquela que busca entender as dificuldades que vêm. E aí Kardec ainda coloca uma questão para ele mesmo. Ah, então quer dizer que orar é inútil? Porque Deus já sabe o que a gente precisa? Deus já sabe o que é para mudar, o que não é? De forma alguma orar é inútil. Primeiro, pelo que nós já falamos, né? As coisas podem sim se modificar. Segundo, que tem uma coisa que sempre acontece na prece. Isso não tem jeito. Uma prece sincera. Sempre vem um companheiro espiritual nos auxiliar. Ele não vai resolver nosso problema. Às vezes vai até ajudar. Mas não é essa a ideia. Por exemplo, se eu estou procurando um emprego e eu oro a espiritualidade que me ajude, eu fico o dia inteiro andando na rua com currículo, chego no final do dia e naquele dia eu não consegui um emprego. Eu terei alguém comigo que vai me motivar, que vai dizer assim para mim, olha meu amigo, você não conseguiu hoje. Fique resignado, aprenda com isso, mas amanhã você vai tentar de novo.
Isso é fato. Quando nós oramos com o coração, com sentimento, isso é fato. Sempre vem aquele espírito amigo que vai nos dar um conselho. Ah, mas eu não sou médium, eu não percebo. Você sente, você percebe durante o sono, né? Ou às vezes sem que você se lembre, vem aquele apoio, aquela mensagem de apoio. Deus, vamos dizer assim, né? Sempre está conosco. Essa é a mensagem da segunda. Agora a tosse me pegou de vez. Da segunda tentação. Não confundir, não achar que as coisas são mágicas, não olhar para as coisas com preguiça, com comodismo. Porque o convite mesmo que nós recebemos é o convite da ação. Às vezes o pessoal diz assim, o espírita gosta de sofrer. Não. O espírita simplesmente é convidado a, diante do sofrimento que vem para todo mundo, espírita não espírita, né? A ter um olhar diferente para ele. A correr atrás, a buscar resolver o sofrimento, mas ao mesmo tempo permanecer resignado enquanto ele não se resolve. Estou doente. Eu vou tomar passe no centro, eu vou tomar água frutificada, eu vou no médico. Mas enquanto não melhora, eu fico revoltado? Não, eu aprendo com aquilo. Olha que coisa interessante. Não é gostar de sofrer, mas desenvolver um olhar diferente sobre o sofrimento. O que eu estava falando antes? Ou não olhar para as coisas com o olho da carne, mas com o olho do espírito. Vale também para essa segunda tentação. Mas vamos para a nossa última. Ainda bem que a tosse só veio agora. Só uma coisa interessante, para quem depois quiser aprofundar. Vocês repararam que toda hora o diabo e Jesus, eles falam assim, está escrito. Também está escrito. Vocês repararam nisso? Sabe por que eles falam isso? Porque tudo que eles falam realmente está escrito. É tudo do Antigo Testamento. Ou é do Deuteronômio, algumas coisas dos Salmos. Então isso aqui é um debate teológico que está acontecendo aqui. Tá? Isso é para quem quiser se aprofundar. Por isso que eles falam assim, está escrito. Porque está mesmo. Todas essas frases, tanto que Jesus fala, quanto as que o diabo fala, são trechos do Antigo Testamento. Então eles estão debatendo ali, olha que legal. Mostrando para nós que muitas vezes a interpretação que nós damos às coisas estão equivocadas. Reforça até a nossa ideia, eu percebi isso agora. Reforça até a nossa ideia de que o texto não é o mais importante, mas a ideia. Você vê, é Jesus rebatendo com textos bíblicos, outros textos bíblicos. Que é o que ele fala aqui é, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas a última, isso é curiosidade, isso não é o mais importante não. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Aqui ele está nos falando do equívoco da idolatria. Da idolatria, da glória, do orgulho e da vaidade. Que é uma tentação também para todos nós. Então é oferecido a Jesus aqui, né? Olha, todos os reinos, a glória, a honra de ter tudo isso. Se você me adorar. Né? É o que nós somos convidados muitas vezes pelas nossas tentações mesmo. A adorar o quê? O mundo material. A se preocupar apenas com as coisas materiais, as coisas que nos vêm. Eu vou atrasar uns 3 minutinhos, tá? Por causa da intervenção do nosso amigo, que foi muito boa. Tá? Vocês me deem uns 3 minutinhos aí. E esse texto nos lembra uma outra frase de Jesus, que vocês também conhecem, que inclusive é título de um capítulo do Evangelho aqui. Não se pode servir a Deus e a mamon, ou a riqueza. É a mesma coisa que ele falou aqui. Tanto que ele fala, né, a Deus você servirá, apenas a Deus, né? O que é servir, gente? É estar à disposição é fazer o que o outro quer. Por isso quando Jesus fala, né, para a gente não servir a riqueza, não é no sentido de desprezar a matéria, não. A matéria é importante, gente. O corpo, o dinheiro, tudo isso é importantíssimo. Só que não é mais importante, mais uma vez, né, que os bens espirituais. Então nós temos que ser servos de Deus, nesse sentido. Cumprir as leis de Deus para quê? Para ser feliz. Só isso. Para ser feliz, é só isso que a gente quer. Né? Se eu busco servir a matéria, Jesus está nos adiantando. Olha, você vai sofrer. Mas eu quero, tudo bem, pode servir a matéria, pode servir a mamon, a riqueza, mas você vai sofrer. É isso que ele está dizendo para nós. Eu li uma reportagem não, estava lendo uma revista e aí tinha umas propagandas, né? Acho que até em outra conversa nossa eu citei essa mesma história. Aí uma das propagandas era o seguinte, era um carro muito caro,
acho que era BMW, um carro caríssimo. E a propaganda era o seguinte: não é você que vai tê-lo, é ele que vai possuí-lo. Aí quando eu li, eu fiquei assim, poxa, que isso, que absurdo. É a mais pura verdade. É o que nós fazemos com a gente, né? A gente às vezes não tem BMW, mas isso aqui, ó, a gente vira servo desse negócio aqui. Não vira? E ele que tem que me servir. Quando eu quero ligar para os outros, ele tem que funcionar. Quando eu quero mandar o WhatsApp, ele tem que funcionar. Mas quando eu quero, é ele que me serve, não sou eu que sirvo. Olha que coisa interessante. Isso vale para o carro, para qualquer coisa. Para o próprio dinheiro em geral, né? Para qualquer coisa. É essas coisas que tem que me servir. E numa perspectiva cristã, né? Ela tem que nos servir fazendo bem para mim, mas fazendo bem para o outro. Né? Então a matéria tem essa finalidade, fazer o bem para quem não tem. Eu tenho muita matéria, ou muito acesso à matéria, eu compartilho com aquele que tem menos que eu. Então isso é muito útil. E mais uma vez, já para a gente, né, caminhando para o encerramento. A grande proposta desse trecho, que vai aparecer em muitos outros trechos de Jesus, né? Tudo que eu falei, vocês com certeza reconheceram aí. Aparece em outros momentos. Mas a grande proposta disso aqui, como da mensagem de Jesus como um todo, né? Além do amor, de outras coisas fundamentais, é que nós devemos olhar para as coisas como espíritos imortais, gente. A tentação vem, a gente pode cair, mas vamos cair muito. Vou adiantar para vocês, profeta aqui. Vocês erraram, como eu, talvez esteja errando, e vão errar mais. Olha só. Por quê? Porque faz parte do nosso caráter, enquanto espíritos imperfeitos. Mas não devemos encarar essa frase que eu falei aqui como um conformismo, uma conivência. Não. Eu entendo que eu vou errar, mas entendo que cada vez que eu errar, eu vou tentar ser melhor depois. O erro vai servir para mim como um alerta. Opa, você voltou a cometer aquele erro. Você voltou a cair naquela tentação, que cada um de nós tem uma. Né? Um vício, um costume que nos faz mal. Opa, você voltou, sofreu. Opa, sai daí, levanta, né? E bola para frente. Tá bom, gente? Então que a gente tenha uma boa noite, refletindo sobre essa mensagem de Jesus e, mais uma vez, buscando fazer um treinamento, tá, gente? Olhar para os problemas, para as dificuldades, para as dores e também para as coisas que são boas, não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. Tá bom? Um abraço para todos.